Hello, vamos embora para mais um momento. Essa é a nossa estreia nessa tarde, os quatro irmãos, e nós vamos aqui falar sobre aquilo que tem movido o nosso coração, sobre aquilo que tem ardido todos os dias e feito a nossa vida fazer muito mais sentido. E hoje é o nosso primeiro podcast em família. E nós temos aqui pessoas em Brasília, pessoas no Canadá, pessoas no Ceará e em São Paulo. Afinal de contas, como diz a nossa mãe, estrela está aí para brilhar em todos os lugares, por isso que ela espalhou cada filho no lugar. E nós estamos aqui, quero apresentar a vocês, aqui do lado, Rodrigo, aqui embaixo, Sabrina, aqui do outro lado, Arthur, em ordem de hierarquia de vida. Sabrina em primeiro lugar, Rodrigo em segundo lugar, eu em terceiro e o Arthur em quarto lugar. E nós somos os irmãos, somos. Somos ou não somos, galera? Somos. Sim. E Pai, e Mãe e Espírito Santo. Nós somos irmãos de corpo, nós somos irmãos de alma e somos irmãos em espírito. E nós estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês daquilo que tem ardido nos nossos corações diariamente. A gente tem conversado sobre esse tema e hoje, no nosso primeiro podcast, nós queremos compartilhar com vocês sobre Jesus e os seus atributos. Afinal de contas, é isso que nos move a entender quem é Jesus e todos os atributos que ele tem, porque a partir desse conhecimento a gente também pode se mover em mudança de caráter, em mudança de comportamento, em mudança de palavras, em mudança de vida, né? E eu queria aí convidar, cada um aqui vai poder compartilhar um pouco desse versículo que testifica sobre Jesus e os seus atributos, e hoje o primeiro atributo de Jesus é revelar ele como a palavra. E com vocês, Rodrigo, começa aí, irmão. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo esse podcast. Então, a gente vai começar pela palavra do livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então, vamos ler aqui. No princípio, era aquele que é a palavra. Essa palavra, no grego, ela também tem ela é testificada como logos. Logos é a palavra em ação, o verbo, né? Então, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e esta era a luz dos homens. Então, continuando até o capítulo 4, a gente tem aqui, através do apóstolo João, a primeira revelação do atributo de Jesus como a palavra. E é muito legal quando você fala sobre o atributo de Jesus, que a gente vai ver isso muito bem testificado em Gênesis, né? Então, quando a gente fala que Jesus é a palavra, a gente pode descrever que ele é a ação de Deus, né? Quando ele fala assim, e a palavra, e falou Deus, haja luz. Quando eu penso sobre essa passagem, né, que Deus falou e houve um movimento na terra, eu fico imaginando assim, Deus olhando para o filho, né, dizendo assim, bora Jesus, está na hora de trabalhar, haja luz. Aí vai lá Jesus e bum, faz a luz acontecer, né? E aí ele começa a dar os comandos sobre a palavra, né? E quando se fala da palavra, vem esse verbo. E eu queria compartilhar aí também, abrir aí para o Arthur. Arthur, tá aí? Estou aqui. Manda, irmão. A segunda passagem, espera só um instante. Nós vamos estudar. Estão todos me ouvindo? Sim, todos te ouvindo. Vamos embora. Espera só um instante. O vídeo está cortando um pouquinho aí. Em Hebreus... O vídeo está cortando, irmão. Teu vídeo está cortado. Espera aí. Só um instantinho que está bugando aqui. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Então, deixa eu só abrir aqui. Hebreus 4:12 na minha palavra. No começo é assim, pessoal. Depois a gente melhora. Vai. O importante é começar, né? É isso aí. Hebreus 4:12, que na minha tradução da Bíblia, na NVT, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa,
é mais constante que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Né? Então, a palavra de Deus, Jesus Cristo como a palavra de Deus, ela é muito poderosa, ela entra, né, como uma espada, e aí ela penetra um local que só Jesus consegue alcançar, que é a alma e o espírito. É nesse meio que ele se move. Então, quanto mais a gente estiver alinhado na alma e no espírito, mais ele flui na vida da gente. Então, essa palavra viva no meio de nós, a gente tem que ter isso muito forte, muito latente nessa nossa caminhada. É ter Jesus como palavra viva e ele nos conecta, né? Ele entra como uma espada poderosa entre a alma e o espírito, né? É a medula, é o que faz nos estar vivo, né? É muito legal quando você fala isso, Arthur, sobre quando Jesus entra e ele faz essa divisão entre alma e espírito, e é bom a gente discernir algumas coisas a respeito dessa revelação, né? Porque a alma são os nossos pensamentos e o espírito é o que nos conecta com o Pai, é o que nos conecta com a verdade. E toda vida que Jesus entra, ele consegue fazer com que a gente tenha discernimento sobre se a gente está se movendo pelo que a nossa alma, ou seja, as nossas emoções estão nos conduzindo, ou se a gente consegue dar um comando para a nossa alma e dizer assim, emoções, calma, que eu não me movo pelas emoções, mas eu me movo pelo Espírito, por aquilo que Deus nos revela, né? Então, Jesus é esse eixo que abre esse leque entre uma coisa e outra, e que no começo, na nossa jornada cristã, a gente nunca sabe discernir, né? Se é Deus que está falando com a gente ou se são os nossos pensamentos que estão realmente latentes, mas à medida que você vai crescendo e amadurecendo espiritualmente, você consegue exatamente separar a alma do espírito, né? E o conhecimento de Jesus como a palavra é o que faz a gente amadurecer para discernir, né? Bina, contigo, a próxima palavra. A próxima palavra, ela também está no livro de João. Para começar, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? De que hora você está assistindo, né? Primeiro, dizer oi para todo mundo. Também continuando em João 1, capítulo 1, versículo 10 e 11, onde diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, que lindo essa passagem, porque pelo fato dos que eram dele não o receberam, significa que ali abriu para que todos nós recebêssemos, né? Aleluia. Então, hoje, se eu estou aqui, se a Nathalie está aqui, se o Rodrigo está aqui, se o Arthur está aqui, é porque os que eram dele não os receberam. E aí abriu essa oportunidade para que nós, gentios, né, vamos colocar assim, fôssemos recebidos e fôssemos achados como filhos, herdeiros e co-herdeiros do nosso Pai Celestial. Então, isso é uma grande dádiva, isso é uma grande maravilha, que o sacrifício de Jesus, que é a palavra, veio através da vontade do Pai, e de ele mesmo se entregar em nosso benefício, né? Então, que belo e que lindo que Jesus é essa pessoa, essa palavra que veio realmente para transformar. E o que eu acho mais interessante é que ele não veio para transformar um momento, ele veio para transformar a eternidade, porque ele tanto transformou o que já havia acontecido, como ele transformou o que estava acontecendo e ele transformou o futuro que estava diante dele, para aí mostrar também como Jesus ele é atemporal, mesmo estando no estado temporal que era o que ele estava, como Jesus Cristo aqui na Terra, né? Como a palavra encarnada. Então, eu particularmente acho isso assim maravilhoso, eu acho isso encantador, e eu acho que quanto mais você entende dessas propriedades de Jesus, mais você o admira e o ama. E não tem como a gente ficar distante se você percebe ele sendo assim, né? É muito lindo.
É muito lindo. E eu acho muito legal quando a gente fala sobre Jesus e a palavra, porque toda vida que a gente percebe Jesus como a palavra, a gente pode entender que as nossas palavras, elas podem trazer vida ou morte, né? E muitas vezes a gente está fazendo algumas colheitas nas nossas vidas atuais, que a gente às vezes olha e diz assim, cara, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou padecendo isso? E eu acredito de verdade que esse podcast ele pode trazer algumas respostas para o seu coração, porque a partir do momento que você vai entender que as suas palavras elas podem ter vida ou morte, você vai também descobrir aonde você semeou vida e aonde você semeou morte, para que você possa estar fazendo essa colheita hoje. E a partir do momento que a gente começa a entender que Jesus é a palavra, é como se Deus estivesse abrindo uma janela de oportunidade para você reavaliar suas palavras, reavaliar de fato a quem você tem servido e se mover de uma forma diferente a partir desse conhecimento. Eu queria compartilhar uma construção de versículos aqui com vocês sobre essa passagem, né, sobre Jesus como a palavra. Está lá em Mateus, capítulo 4, verso 4, que diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E isso serve para a gente como estímulo para ter o conhecimento da palavra. Ou seja, quando lhe faltar substâncias materiais para uma questão de sobrevivência, e quando ele traz esse contexto, ele vai falar das nossas necessidades humanas, né? Então, quando faltar amor, quando faltar pão, quando faltar qualquer outra coisa que você possa entender que Deus ele pode trazer vida e gerar vida a partir da palavra, né? Então, a gente precisa gastar tempo conhecendo a palavra, conhecendo o que saiu da boca de Deus para que haja vida em nós, né? A gente precisa entender que existem muitas pessoas que estão sobrevivendo e não vivendo, né? E aí Jesus conquistou para nós uma vida abundante, né? Houve um sofrimento, ou ele padeceu para que nós tivéssemos uma vida abundante. Ou seja, a sobrevivência não é um lugar de um filho de Deus, né? E se você está aqui escutando a gente e está sobrevivendo na fé, sobrevivendo na família, sobrevivendo nas finanças, sobrevivendo em qualquer área da tua vida, nós queremos proclamar uma palavra de vida sobre a sua vida para que você saia desse estado que você está e comece a usufruir do benefício do conhecimento da palavra. E aí, outra coisa que eu queria compartilhar está em João, capítulo 6, verso 68, que diz assim, só Jesus tem a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra